A última análise que eu fiz do Bitcoin foi em vídeo, né? Que eu postei, acho que foi na terça-feira o vídeo, uma coisa assim, né? Ou quarta, né? Onde eu postei falando da zona de liquidez que poderia ter alcançado aqui, ó, na casa dos 98.276. 98.276, quase chegou lá, não alcançou, mas quase chegou. A gente teve diversos pavis querendo alcançar aqui os 98.276, 258, mas não, o máximo que alcançou é 98.982 dólares. Maravilha, relevante, e de lá para cá o mercado começou a querer entrar em uma tendência de recuperação, né? Por que o Bitcoin está caindo muito? É a pergunta de muita gente. Galera, depois de toda a alta que o Bitcoin estabeleceu, a gente tem as fases corretivas, tá? Então, depois de toda a alta, a gente tem fase corretiva, o que é normal, tá? Lembrem-se de pouco tempo atrás, quando o Bitcoin caiu pra caramba, tá? Ele chegou a bater o seu topo histórico aqui por 2 vezes, topo duplo. Lembra que o pessoal tava falando aí, a galera que vocês seguem aí, muito criador de conteúdo, falando que, poxa, o Bitcoin bateu o topo duplo, é bear market e tal, né? Basicamente imitando a análise aí do Augusto Bax, que vive falando disso aí, né? Então bateu o topo duplo aqui, entrou em fase corretiva e o pessoal falando que era bear market. Calma, gente, não é assim não é assim que funciona não, né? Nessa queda absurda aqui, a minha comunidade fez um lucro bacana, porque a gente acertou a recuperação, tá? Belezinha? Então, o Bitcoin caiu cerca de 30% nessa pernada aqui. Então, depois de toda a alta forte, né, de retomada e topo batido, novo topo histórico, vem a fase corretiva, que é extremamente normal, tá? Então, novamente, o Bitcoin seguiu na tendência de alta, né? Bateu novamente aqui uma perspectiva de topo quase triplo, né? A gente tem um pavio aqui no dia 14 de julho, a gente tem um novo topo histórico no dia 15 de agosto e a gente tem mais um topo histórico no dia 7 de outubro aqui. Quase um topo triplo, que a gente sabe que topo triplo, né? Aqui, ó, topo. A gente sabe que topo triplo, se você tá lá na nossa comunidade de padrões de candle, né? Você já sabe identificar esse tipo de padrão, que é um tipo de padrão bearish, que traz o mercado para baixo, tá? Então a gente tá em fase de recuperação de tudo isso, né? A gente tá em fase de recuperação. E o Bitcoin tá rejeitando esse último fundo de zona de liquidez de 118 mil aqui, 118.200 dólares aproximadamente ali, tá bom? Belezinha? E novamente o Bitcoin tenta retestar aqui patamares de recuperação. O Bitcoin só fica saudável, só de fato está saudável acima de 107 mil dólares e de fato mais interessante para as altcoins acima de 115 mil dólares, pelo menos 115 mil dólares, tá? A gente já nota aí que para quem comprou na mínima já tá no lucro, até porque o Bitcoin no fractal de 2 horas fez um fundinho duplo que faz o mercado reagir para cima. A gente tem o estocástico aqui que deu ponto de compra aqui, deu ponto de compra aqui também, que foi nessa zona aqui, né? E deu ponto de compra aqui atrás, tá? Ele deu 3 pontos de compra, o estocástico deu. Então, se você tivesse obedecido o nosso querido estocástico, você estaria em uma perspectiva mais interessante de lucratividade. Mas isso você precisa entender, aprendendo um pouquinho a como utilizar alguns indicadores. Mas sim, a gente está na fase de recuperação, por mais que o Bitcoin tá fazendo essa movimentação atual, que é uma movimentaçãozinha de pivô, né? Pode ser um pivô de alta nessa configuração, ou pode ser um pivô de baixa, tá, gente? Ó, né? Ou pode ser um pivôzinho de baixa para pegar mais fundo aqui. Eu não acredito ser pivô de baixa, até porque o mercado ainda não encontrou o seu fundo. O mercado já, galera, o mercado tem margem para subir ainda. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Eu posso estar muito errado, mas tem margem para subir. A gente tem as médias do estocástico aqui cruzando, né? E toda vez que essa média mais longa não, a média mais rápida ela cruza a média mais longa, a gente tem aqui uma perspectiva bem interessante de alta para o nosso querido Bitcoin de recuperação. Então eu acredito que o próximo ponto do Bitcoin é na casa dos 106 mil dólares, onde está essa linha de resistênciazinha, tá? Uma micro resistência que a gente colocou, deixa eu até ajustar ela aqui, ó, né? 107 mil dólares. Próximo movimento do Bitcoin, né? Caso seja uma figura de pivôzinho de alta, é na casa dos 107 mil dólares, né? Podendo fazer uma correção
abaixo dos 107 mil dólares para continuar, né, posteriormente em tendência de alta perto da casa dos 108, 111 mil dólares, e assim a gente vai subindo devagarzinho, tá bom? Belezinha? Então, por enquanto é por isso que algumas altcoins estão performando de forma bem relevante no dia de hoje, beleza? Boa noite, Bear ou Bullish, né? Bear Market ou Bull Market, é isso que você quis dizer, Leandrão? Salve, salve. Manuel Amaral, XRP chega a 5 dólares ainda esse ano? Cara, depende muito de qual movimentação. Tô com o microfone quase estourando, né, gente? Muito perto da boca. Depende muito da movimentação que o Bitcoin vai estabelecer, tá, o Manuel? Tá? Depende muito, porque, cara, a XRP, deixa eu pegar ela aqui rapidão, não vou nem fazer análise por enquanto, tá? A gente tá pegando Bitcoin, a gente vai pegar a XRP daqui a pouco. A XRP, ela faz muito, ela incorpora muito a movimentação do Bitcoin nos seus tempos gráficos, tá? Então, se o Bitcoin entrar em tendência de baixa, ela vai seguir lindamente, tá? Ó, olha isso aqui, ó, movimentação do Bitcoin aqui e a XRP aqui. São tempos, são fractais aqui, gráficos aqui com base em candle muito similares, tá? Eu tô 4 horas aqui, vamos pegar o 4 horas aqui também. Aqui, ó, 4 horas aqui também, tá vendo? Então, é muito similar isso aqui, né? É porque o Bitcoin é o termômetro, né? O Bitcoin é o termômetro. Então, assim, se o Bitcoin romper mais um topo histórico, pode ser possível, tá? Pode ser possível a XRP alcançar 5 dólares nesse ano. Se ele romper mais um topo histórico, dependendo do próximo topo histórico dele, pode ser possível. Mas, cara, é muito difícil a gente trazer isso para a realidade, porque a gente está dependendo basicamente de fatores macro para que o mercado de fato entre em tendência de continuidade de alta. A gente está dependendo de fatores macro, né? Então, se esses fatores macroeconômicos forem positivos, a gente teve, ó, uma alta de 0,25 ponto percentual com relação à taxa de juros. Isso deveria ter sido extremamente positivo, mas o mercado já havia precificado isso, já tinha precificado. Então a gente não foi tão relevante, essa alta não foi tão relevante, não trouxe uma mudança de fato no mercado. Então o mercado, como ele já tinha precificado, ele ficou no chove e não molha. Muita gente esperando o mercado explodir, o mercado não foi para cima, né? Então, para de fato o mercado começar a se tornar mais interessante e se tornar aquele mercado cripto que a gente conhece, que a gente está acostumado a ver há um tempo, que é um mercado que, sei lá, do dia pra noite ele te entrega 40% de rentabilidade ali. De fato, a macroeconomia tem que acelerar isso, tá? Eles têm que trazer mudanças. Então, acredito que daqui a pouco vai acontecer isso aí.